Tom, primeira coisa, antes de entrar na sua casa, então... Pô, o ângulo tá bonitaço aqui. Sério, né? mano? Tá top a luz, cara. O Deixa eu ver se eu tô modelo? também. Ó. Primeira dica que você pode dar, então, pra quem quer começar no marketing digital, Tom. Começar no mercado digital? Cara, a primeira dica é você não ignorar o óbvio, né? Não ser aquelas pessoas Zé Ruela que acham que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Faz arroz com feijão, pô. Se tu investir num treinamento, faz arroz com feijão que o seu mentor te ensina, aplica até dar certo. Sacou? Não tem plano de galho em galho, não. E quando tá tudo dando errado, o que faz? Quando tá tudo dando errado? É. Você sabe, Mano, eu né? penso da seguinte maneira, irmão. Só dá errado quando você não faz. Se você toma uma ação, você tá pelo menos em movimento. Não tem como dar errado, sacou? Esse é o meu ponto de vista. Não para, né? Tipo assim, porra, se você tem a oportunidade de começar no mercado digital e não começa por medo, já tá errado. Já tá dando errado ali. Agora, se você já começou, mano, é só lucro, velho. Ah, tô passando dificuldade. Dificuldade não é dar errado, não. Eu costumo dizer que tem aquela frase lá, no final tudo vai dar certo. Se não tá dando certo, é porque o final não chegou. Para de ficar chorando e faz o que tem que acontecer e acabou. Isso aí, já começou com uma porrada aqui de conteúdo, hein? Já vá, pô. É uma cápsula e nós vamos falar agora do resultado aí da entrevista do Marçal no Roda Viva e do debate que teve também há pouco tempo atrás, que o pessoal tá apavorado, né? Primeiro porque as televisões estão marcando recorde de audiência. Aparece o Pablo Marçal, o pessoal corre para assistir, lota tudo quanto é televisão e coisa e tal. E aí o pessoal começa a ficar apavorado. Por quê? Porque quando é nas redes sociais, o pessoal sempre tem aquela ideia, não, é robô, e comprou like, comprou sei lá o quê. Quando é televisão, eles têm um sistema mais antigo, mais legado, que é mais difícil de você burlar dessa forma, né? E as pessoas estão lá vendo, né? E, ou seja, no final das contas, o cara tem a capacidade mesmo de atrair muita gente, né? Já estão ficando apavorados e tentando achar o lado positivo da coisa. Diz o Rui Castro aqui que o Marçal é o Bolsonaro ao cubo. Eu vou discordar dele, tá? Eu vou explicar porque que eu acho que essa comparação não procede. O Marçal vai ser um grande tiro no pé do pessoal de São Paulo, mas eu não tenho dúvida que vai ganhar a eleição de São Paulo agora. O mais provável neste momento é ele ganhar a eleição em São Paulo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a Bomba Brasileira, Sniper Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Marçal, ninguém tem dúvida quanto à capacidade dele como orador, como presença de palco, como, né, alguém que, um provocador, vamos dizer assim, né? Ele sem dúvida alguma é um cara extremamente competente nisso daí e tem feito muito sucesso. Eu fiz o vídeo lá sobre a entrevista dele no Roda Viva e ele literalmente jantou as jornalistas todas ali, passou por cima, elas estão até agora tentando anotar a placa do caminhão que atropelou elas, né? Não teve para ninguém. E também no debate de segunda-feira na TV Gazeta também a mesma coisa. O Marçal fez festa, palitou o dente com os outros candidatos lá, né? Realmente a performance dele foi muito boa. O meu porém dessa história toda, como eu já falei em outras situações, ele vai assumir a prefeitura de São Paulo. Eu acho que a essa altura o mais provável é esse, que ele vai ganhar a prefeitura de São Paulo. E aí, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Porque esse é que é o problema, né? Essa é que é toda a questão. O Bolsonaro, que era uma pessoa que tinha capacidade, tinha interlocução no Congresso, tinha deputado, conhecia como é que o Congresso funcionava, conseguia negociar com o Congresso e coisa e tal, já teve dificuldade pra caramba, todo o sistema se voltou contra ele. Lembra? O cara é um cara só que vai estar lá no topo, ele vai determinar os secretários e coisa e tal, mas tem todo um sistema ali na Prefeitura de São Paulo, que vocês têm alguma dúvida que vai agir contra ele? Vocês têm alguma dúvida disso? Aí você, vou demitir todo mundo. Não pode, meu amigo, é funcionário público, não pode demitir não. Então assim, é aquele negócio, é uma coisa complicada isso daí. Qual que é o risco que eu vejo do Marçal? Ele vai ganhar a Prefeitura de São Paulo? A essa altura do campeonato, eu digo que sim, vai ganhar a Prefeitura de São Paulo. A questão é, e aí? O que vai acontecer depois disso, né? E, é lógico, pode acontecer dele ser um puta prefeito, fazer coisa bem pra caralho, um monte de coisa legal em São Paulo, e aí vai se cacifar para ser presidente em 2026, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Ele próprio fala aqui, em determinado momento aqui, que derrotaria Tarcísio, mas só vai se candidatar em 2026 se o Lula tiver morto, porque ele acha que o Lula vai ganhar. Corajoso pra caralho, hein? Ô coragem essa dele. Olha o cara corajoso que vocês estão votando, hein? Enfim, e aí, mas
A prefeitura ele vai ganhar. A questão é, opção 1, né? Ele vai fazer um governo do caralho, coisa pra cacete, pô, legal, bacana, vai se cacifar mesmo para virar um grande político brasileiro. Alternativa 2, não vai fazer nenhuma diferença. E aí que é o problema. Por quê? Porque o pessoal tá votando nele exatamente porque ele é uma pessoa diferente. Eles querem mudança, querem que a prefeitura mude. Então estão votando no cara na expectativa de mudança. Se o cara chegar lá e não mudar nada, que eu diria para vocês que existe uma grande possibilidade disso acontecer, mudar a prefeitura é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, ele pode ficar queimado nesses 4 anos mesmo de prefeitura, tá? Isso sem contar na possibilidade também dele ganhar e fazer uma prefeitura de merda, fazer um governo de merda, também tem essa possibilidade, pode ser até pior ainda, né? Então é o que eu falo para vocês, o pessoal está muito empolgado com o Marçal e coisa e tal, mas está subestimando esse valor conhecimento político. Não é que eu seja contra outros políticos, pessoas de fora da política entrando na política. Não, acho bacana isso, acho importante mesmo, até porque os políticos que estão aí são todos uns merdas, né? Aliás, esse eu acho que é um dos motivos pelo qual o Marçal está se destacando tanto, porque ele está jogando contra um monte de gente que tem escrito carimbado na testa, político de merda, né? Um monte ali. Então, assim, ele acaba se destacando nessa história, né? Então, só que ele vai ter esse desafio, e ele está prometendo muita mudança, e o backslash disso, ou seja, o retorno disso daí, se ele não conseguir atender essa expectativa, pode se voltar contra ele, né? Então é o que eu falo para vocês, esse é o grande problema. É o que fala o cara aqui também, o Rui Castro tá todo animado, falando que deu Marçal e Bolsonaro ao cubo, porque ele acabou com o Bolsonaro aqui. Ó. A primeira má notícia, estamos ameaçados de ter Pablo Marçal como presidente. Agora, boa notícia, ficaremos livres de Bolsonaro para sempre. É um dos casos que uma notícia boa não compensa a outra, né? Bolsonaro não está achando graça nenhuma das duas. Acompanhando atônito a escalada de Marçal rumo, por enquanto, à Prefeitura de São Paulo, ele sabe que o que vai vir em seguida seria ele ser candidato a presidente, coisa e tal, e isso enterraria Bolsonaro e coisa e tal. E é o que eu estou falando para vocês, meu amigo, vocês não estão considerando o fator, o que vem depois, né? O que vem o governar. É o que eu falo pro pessoal, o pessoal subestima muito o Bolsonaro, acha que, não, Bolsonaro não sei o que lá, era só um rebelde sem causa. Não, era um rebelde sem causa, mas que lutava contra o PT desde os anos 2000. Era um rebelde novato na política, mas que está lá no Congresso desde não sei quanto. Ou seja, conhece o Congresso muito bem, tem muito trânsito no Congresso, conhece todo mundo lá, conhece como funciona o esquema. Então, se a gente tem alguém com uma boa capacidade de mudar o Brasil, é o Bolsonaro. O Bolsonaro tendo mais tempo, conseguindo botar mais juízes na Suprema Corte, conseguindo dobrar um pouco mais a máquina pública, ele consegue chegar lá. Uma pessoa totalmente estranha, sem conhecimento de como fazer a coisa, eu acho menos provável, tá? Não sei, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que o Marçal faça uma coisa fantástica. Como eu já falei para vocês, o pessoal tá criticando muito. Não, Peter, você tem que gostar do Marçal e coisa e tal. Eu continuo achando o Nunes melhor. Mas o fato é o seguinte, o ponto que eu digo é, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu também não levava fé no Bolsonaro não, porque eu achei que o Bolsonaro ia ser aquele Bolsonaro estatizante que tinha antes, que achava que a Petrobras é um patrimônio do Brasil e não sei o que lá. Eu achava que o Bolsonaro, eu falei isso em vídeo em 2018, que Bolsonaro ia chutar o Paulo Guedes em 6 meses e ia fazer um monte de merda. Queimei minha língua. Estava errado. Reconheço hoje que eu estava errado sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro fez o melhor governo da história do Brasil, né? Os melhores 4 anos da história do Brasil. Quem sabe eu não estou errado também sobre o Pablo Marçal. Se eu estiver errado, eu mudo de opinião, meu amigo. O meu risco que eu estou colocando é esse que eu falo para vocês. Marçal está criando uma expectativa fantástica na galera. E no final das contas, quando ele começar a governar para valer, as coisas não vão ser tão facinhas assim, não é uma coisa tão leve. Não basta dar lacrada com um monte de candidato lerdo como tem lá, né? Vai precisar fazer mais coisa do que isso. Aí ele tá falando aqui, não, porque não sei o que lá, que o Marçal vai ganhar e vai tirar Bolsonaro e vai acabar com o Bolsonaro. Essa é o tesão que esse pessoal está sentindo. Eu não sei não, tá? Arrisca o que acontecer em 2026 ou talvez em 2030 é justamente você ter os principais candidatos Bolsonaro e Marçal. Já parou para pensar nisso? Não é impossível de acontecer não, tá? É o que eu falo para vocês. A janela de Overton tá caminhando para a direita, não tem esse negócio não, né? Aqui, ó, o Marçal diz que derrotaria Tarcísio, mas condiciona vitória com candidatura 2026 à morte de Lula. O cara é macho pra caralho, corajoso pra caramba. Lula não vai não. Se o Lula estiver vivo ainda, ele não compete em 2026, né? Pra você ver como é que o cara é corajoso, né?
Mas, de novo, eu acho que tem que ver primeiro como é que ele vai se sair na Prefeitura de São Paulo, né? Vamos ver como é que vai acontecer lá na Prefeitura de São Paulo. Esse vai ser a coisa toda, né? Bom, uma notícia que está saindo aqui, como eu falei para vocês, né? O pessoal da esquerda está querendo brigar Bolsonaro com o Marçal. Eles querem porque querem isso, né? Aí tá falando aqui que clã Bolsonaro fecha com Marçal e Nunes fica rifado, né? Dando a entender que o Bolsonaro em si e os amigos próximos dele teriam rifado o Nunes, o que não é verdade. Bolsonaro continua apoiando o Nunes. O que está acontecendo é que tem bolsonaristas que estão apoiando o Marçal. E aí o Bolsonaro não pode fazer nada, ele não é dono dos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas apoiam o Bolsonaro, mas tem o direito de escolher outra pessoa para a Prefeitura de São Paulo, né? O Nunes, vamos combinar, todo mundo concorda com isso, não é o candidato dos sonhos de ninguém, né? É melhor do que o Marçal, mas não é o candidato dos sonhos de ninguém. E mais a esquerda querendo jogar lenha nessa fogueira. Presta atenção nisso, tá? Tá o pessoal da esquerda tá querendo fazer o Bolsonaro brigar com o Marçal. Prestem atenção neste movimento, não entrem nessa, não tem briga nenhuma. O Bolsonaro tá fechado com o Nunes, quer ficar com o Nunes mesmo, e o Marçal, se o Marçal passar para o segundo turno, aí a gente vai ver, se for Marçal com Boulos, não tenha dúvida, tem que votar no Marçal mesmo, qualquer um contra o Boulos. Mas o que o pessoal está querendo? Estão querendo fazer a briga entre Bolsonaro e Marçal, porque aí divide os votos, né? Aí o Boulos tem mais chance de crescer. Essa é a lógica dele. Então não entrem nessa pilha, tá? Então tá aqui, ó. Bolsonaro diz que Tarcísio assinará atestado de óbito apoiando Nunes. Aí você vai ver a história aqui, é que uma pessoa próxima de Bolsonaro, aqui ó, a interlocutores, Tarcísio contou que Bolsonaro disse que não sei quem falou, que não sei quem disse, que não sei que lá, que ele estaria assinando o atestado de óbito se insistir no apoio a Nunes, pois o prefeito teria grandes chances de perder a eleição. Que lógica teria isso, cara? O Bolsonaro em si está apoiando o Nunes. Que lógica teria o Bolsonaro falar isso pro Tarcísio? Tá na cara que é um infiltrado, ou nem infiltrado é uma pessoa fictícia que vive na cabeça do senhor Igor Gardelha que falou isso para ele, né? Ou seja, ele querendo plantar intriga. É óbvio que é isso, né? E aí aqui vem o Guilherme Amado, outro coleguinha dele, dizendo que não, aliados de Nunes, Bolsonaro nega ter pedido afastamento. É lógico que ele nega, é lógico que ele não pediu afastamento nenhum, né? Só na cabeça da esquerda que tem esse negócio, a esquerda é mestre em fazer isso. Eles criam um factoide, aí depois ficam dizendo, tá vendo como a gente falou daquele negócio? Deu esse negócio aqui, ó. E não deu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Estão fazendo isso com o negócio da Starlink agora. Não que a Starlink voltou atrás e vai bloquear o X. A Starlink nunca disse que não iria bloquear o X. Ela não teve correspondência oficial nenhuma, né? O pessoal falou que o chefe da Anatel disse para não sei quem lá, que falou para não sei quem que a Starlink não iria bloquear o X. Ela mesmo nunca falou, então não recuou coisa nenhuma. Esse pessoal cria o factoide para poder atacar o factoide depois. Criaram o factoide que Bolsonaro teria pedido que o Tarcísio se afastasse do Nunes, o que é uma lorota, não tem lógica nenhuma isso. O Bolsonaro continua apanhando o Nunes. Por que o Bolsonaro falaria para o Tarcísio afastar do coisa? Eles querem criar, esse pessoal quer criar a intriga, eles querem criar a briga, né? Não caiam nessa, tá? Bolsonaro está apoiando o Nunes. Se chegar no segundo turno for o Marçal e o Boulos, que eu acho que tem uma chance significativa disso acontecer, eu gostaria muito mais que fosse o Marçal e o Nunes, ia ser mais divertido ainda, mas se for o Marçal e o Boulos, eu apoio o Marçal no segundo turno, não tenha dúvida nenhuma, não vou negar não. Agora, isso aqui é gente querendo criar intriga, né? E o objetivo deles é esse, é brigar porque eles estão percebendo aquele problema que eu falei para vocês. A coisa tende a ir para os extremos, não vai para o centro. Não é um candidato terceira via, centrão, que vai resolver o problema. A coisa tende a ir cada vez mais para os extremos, né? Equilíbrio de Nash, a tendência é ficar cada vez mais para os extremos, mas tem que tomar cuidado com o que eu falei para vocês. Uma coisa é discurso de candidato, outra coisa é o cara governar, né? Muita gente critica Bolsonaro, que não fez tanta coisa assim, coisa e tal. E olha que o Bolsonaro tinha um monte de acordo com o pessoal do Congresso e coisa e tal, né? Mesmo assim não conseguiu mudar muita coisa. Imagina alguém que é totalmente novato. Vamos ver como é que dá. Concordo, vai ser divertido ver o eventual governo do Marçal lá em São Paulo. Agora, aqui está dizendo assim, ó, essa turma prepara uma baita vaia ao prefeito no dia 7 de setembro na Paulista. O racha é iminente. Eles querem que o Nunes e o Bolsonaro sejam afastados, né? A cúpula do MDB já alertou a Nunes que para ele não aparecer e se não for ao segundo turno, anunciar apoio a Boulos. Aí sim, aí eu acho que acaba a carreira política do Nunes.
Se o Nunes anunciar apoio ao Boulos no segundo turno em São Paulo, aí, meu amigo, já era, né? Seguindo a executiva nacional mais alinhada ao Lula. Ou seja, repara que o pessoal entrega. O que eles querem? Eles querem semear a briga para o pessoal sair apoiando o Nunes no segundo turno, apoiando o Boulos no segundo turno. É isso que eles querem no final das contas, é o que eles acham que vai dar resultado. Essa busca pela briga é para o Nunes ficar chateado com o Bolsonaro e com o Tarcísio e no segundo turno apoiar o Boulos. Vai ser o suicídio político dele, mas pode ser que eleja o Boulos.